Olá pessoal, bom dia para todos vocês, bom dia para vocês aqui do estúdio, para vocês do Brasil inteiro. Vamos continuar falando de processo penal, inquérito policial. Hoje a gente vai chegar num ponto super importante. Daqui a 5, 10 minutinhos a gente chega na parte conclusiva do inquérito policial e estuda o que acontece, qual o destino que se dá ao inquérito policial uma vez encaminhado ao fórum, uma vez encaminhado ao juízo competente, que é o setor em que se concentra o maior número de perguntas em provas de MP e magistratura, não é? Tudo que nós vimos até então cai, sem dúvida, mas em peso na prova de delegado, incidentalmente na prova de MP e incidentalmente em menor número ainda na prova de magistratura. Agora, a parte que nós vamos chegar agora despenca em concursos, agora nem tanto de concurso para delegado, mais de concurso para MP, magistratura e também um pouquinho em matéria de defensoria pública, tá bom? Enfim, sem dúvida, uma aula que tem um peso muito grande aí na preparação para o concurso. Meus amigos, só para recordarmos, na aula anterior, qual foi a última matéria, o último ponto examinado? Indiciamento. Nós já concluímos a análise do indiciamento, mas só para relembrar, o indiciamento é o ato pelo qual a autoridade policial, o ato privativo da autoridade policial, pelo qual ela conclui formalmente que os indícios de autoria recaem sobre determinado suspeito. Durante o indiciamento, a autoridade deve realizar determinadas providências. Recorda-se quais são? A autoridade deve realizar a identificação, o interrogatório e o pregressamento do indivíduo. Identificação, interrogatório e pregressamento. São os atos que devem ser realizados por ocasião do indiciamento. Vimos também quais pessoas não podem ser indiciadas em inquérito policial e comentamos a revogação tácita daquele artigo 15 do CPP que fala de uma figura que não existe mais, o tal do indiciado menor, não é? Porque qualquer pessoa, para ser indiciada, tem que ser maior de idade, deve ter completado 18 anos. Bom, meus amigos, é isso. Rápida síntese para a gente dar uma aquecida nos motores, nos neurônios e vamos agora ao próximo tópico. Bem rápido também, cai pouco em concurso, mas eu não quero deixar de abordar, porque vai que o examinador resolve perguntar novamente esse assunto. Incomunicabilidade. Incomunicabilidade. A incomunicabilidade é uma providência que o Código prevê no artigo 21 e por meio dela o juiz pode decretar o preso incomunicável por até 3 dias. Então, o legislador estabelece situações em que o juiz poderia determinar, a pedido do delegado, do MP, que o preso se tornasse incomunicável por até 3 dias. Esse dispositivo prevalece amplamente, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Antes de eu fazer o comentário do porquê não teria sido recepcionado, um registro. A incomunicabilidade, isso por expressa disposição legal, não há nenhuma dúvida, ela não atinge, então, ainda que ao final nós venhamos a considerá-la válida, não é o caso, mas ainda que fosse o caso de considerá-la válida, ela não atinge o advogado do preso ou o membro do MP, né, o membro do MP que atua no caso. Então, não atinge o advogado, mas o advogado do preso. Não atinge o membro do MP, sim, mas não qualquer membro do MP, e sim aquele que atua especificamente no caso. A ressalva quanto a não atingir o advogado do preso consta do Estatuto da OAB, a ressalva quanto a não atingir o membro do Ministério Público consta da lei orgânica do MP. Então veja, a ideia do legislador foi criar a incomunicabilidade como uma medida investigatória, uma providência excepcional a fim de permitir que a investigação seja realizada. Naqueles casos, obviamente, em que verifica-se que a comunicação do preso com o ambiente externo pode prejudicar o êxito na apuração do crime, pode atrapalhar a colheita de provas, naquelas situações em que o preso, comunicando-se com o ambiente externo, comunicando-se com terceiras pessoas, pode fazer com que, através dessa comunicação, as provas sejam, enfim, ocultas, as provas desapareçam,
pode procurar influenciar indevidamente, depoimentos a serem colhidos. Então, é uma medida que tem essa finalidade, esse propósito, impedir que o preso se comunique com terceiras pessoas, a fim de permitir que a investigação seja eficazmente concluída. Mas volto a dizer, prefeito de concurso, qualquer concurso, a sugestão é que você aqui adote a posição dominante, no sentido de que o artigo 21 do CPP não foi recepcionado pela Carta de 88, não foi recepcionado por nossa Constituição. Qual a incompatibilidade? O que a doutrina aponta como o motivo da não recepção? Então, artigo 21. Não recepcionado. Sugestão para você lá na prova, tá bom? Não recepcionado. O problema, a incompatibilidade, se daria com a regra prevista no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º. 136, parágrafo 3º, inciso 4º. 136, parágrafo 3º, inciso 4º. Esse artigo da Constituição veda a incomunicabilidade durante o estado de defesa. Veda a incomunicabilidade durante o estado de defesa. Alguém dirá, professor, mas se ele só proíbe a incomunicabilidade durante o estado de defesa, então não há nenhum problema em decretar-se essa medida durante a plena vigência do Estado de Direito. Vocês se lembram do Estado de Defesa? Estudam isso em direito constitucional, né? É aquela medida anterior ao estado de sítio, aquela situação de excepcionalidade em que é possível a supressão de determinadas liberdades públicas. É anterior ao estado de sítio. Então a Constituição diz, durante o estado de defesa não se decreta a incomunicabilidade. Mas ela só proibiu durante o estado de defesa? Sim. Então é permitido durante o estado de direito. Não é essa a opinião da grande maioria dos autores que dizem o seguinte: se a incomunicabilidade é vedada, vamos anotar esse argumento? Se a incomunicabilidade é vedada, se a incomunicabilidade é vedada, é proibida, durante o estado de defesa, vírgula, se ela é vedada durante o estado de defesa, durante o estado de defesa, vírgula, quando ocorre a restrição a direitos fundamentais, quando ocorre a restrição a direitos fundamentais, vírgula, com muito mais razão, deve ser proibida na plena vigência do Estado de Direito. Com muito mais razão, deve ser proibida na plena vigência do Estado de Direito. Com muito mais razão, deve ser proibida na plena vigência do Estado de Direito. Tudo bem, meus amigos? Então, essa é a sugestão, tá bom? Fica com essa corrente, se porventura o assunto for abordado pelo examinador. E agora sim, ao ponto de destaque da aula de hoje, a conclusão do inquérito policial. Nós já sabemos que o CPP é rígido quanto à forma de iniciar e concluir o inquérito, não é mesmo? Relembrando, quais são as peças que a autoridade deve elaborar para formalizar a abertura do inquérito? O inquérito é aberto, é instaurado com a elaboração de uma portaria ou com o auto de prisão em flagrante. Ok. E a conclusão? No instante em que o delegado encerra o inquérito policial, ele é obrigado a formular o relatório ou relatório final. Vamos lá. Relatório ou relatório final. Relatório. Sim, ou relatório final. Certo é só falar relatório, né, gente? É que alguns preferem relatório final
porque durante a investigação são realizados uma série de relatórios de investigação. Mas não tem nada a ver. O relatório é o nome correto. Relatório, ponto. Qual é o conteúdo, o teor do relatório? O que deve haver no relatório? Pessoal, o relatório, como o nome já sugere, o relatório deve conter óbvio, né, um relato objetivo dos atos e diligências efetuadas durante a investigação. Um relato objetivo dos atos e diligências efetuadas durante a investigação. A autoridade policial no relatório não deve manifestar-se a respeito do mérito. Não deve emitir sua opinião a respeito da culpabilidade do agente. É de todo inadequado. A autoridade não deve emitir opinião a respeito da culpabilidade. A autoridade não deve manifestar-se a respeito do mérito. Não deve analisar culpabilidade, manifestar-se acerca do mérito. E aí se pergunta, e se eventualmente o delegado, num excesso de linguagem, faz esse tipo de comentário a respeito do mérito, hein? O delegado coloca lá no relatório, quer saber, ele é bandido mesmo, é culpado, não tenho a menor dúvida, ele cometeu o crime, ele é o mandante do crime, ele é o mentor intelectual, merece pena rigorosa pela absoluta frieza com que agiu. Bom, sei lá, o delegado perdeu um pouquinho o tom, digamos assim, no relatório. Que consequência isso acarreta? Nenhuma. Excesso de linguagem no relatório configura mera irregularidade. Tá bom, pessoal? Excesso de linguagem no relatório configura mera irregularidade. Mera irregularidade. Consequência zero. Não é adequado, não é? Veja, quem vai prestar a prova para delegado, o relatório é uma das peças que podem ser exigidas, né, na fase de peças. Pelo amor de Deus, hein? Não venha aí analisar mérito, não pode. Outro conteúdo possível, isto sim é cabível no relatório, pessoal, é uma representação da autoridade policial visando a decretação judicial, a decretação pelo juiz, óbvio, de medidas cautelares. Isso é totalmente pertinente. Representação formulada pela autoridade policial visando a decretação de medidas cautelares. Sejam elas cautelares pessoais, preventiva, por exemplo, se o delegado entende que é adequada, ele tem que formular a representação. Ou cautelares reais, né, as chamadas medidas assecuratórias, sequestro de bens, por exemplo, enfim. Isso é muito pertinente, viu? O pessoal que vai prestar concurso para delegado, se cair um relatório, você pode ter certeza que vai ser o caso de acrescentar uma representação em busca da decretação dessas medidas cautelares, tanto pessoais quanto reais. Ainda mais se for pergunta de concurso, né, peça em prova, provavelmente haverá espaço para tanto cautelares pessoais quanto para cautelares reais, né? Cautelares pessoais, artigos 282 e seguintes do CPP, cautelares reais, 125 e seguintes do Código de Processo Penal. Cautelares pessoais, 282 para frente. Reais, 125 para frente. Tá bom? Muito bem. Formulado o relatório, concluída formalmente a investigação, qual o destino do inquérito? Vamos lá, próxima tela então.
Anotaram tudo aí, os artigos 282, 125, vamos lá. Inquérito policial relatado será enviado ao Poder Judiciário. É assim que manda o Código de Processo Penal. Será enviado ao órgão judicial competente, é óbvio. Muito bem. Chegando no Poder Judiciário, aportando o inquérito policial no fórum, o que acontece? Gente, chegou no fórum, o inquérito vai ser distribuído. Se é que já não foi distribuído anteriormente, né? Porque o inquérito já pode ter visitado o fórum antes do relatório. Quando? Quando que o inquérito, entre aspas, visita o fórum antes do relatório? Quando que o inquérito é encaminhado ao judiciário antes de ser relatado? Quando há aqueles pedidos de prorrogação de prazo, não é? Prorrogação. Ou quando o delegado já formulou uma representação para temporária, alguma medida cautelar que o delegado já postulou anteriormente. De qualquer maneira, se não foi distribuído ainda, será distribuído agora. Feita a distribuição, esse inquérito será encaminhado ao MP. Pronto, e aqui começa a primeira análise. Então, relatou, judiciário, distribuiu, descobriu qual é a vara, ao MP. Chegou nas mãos do MP. O Ministério Público deve fazer uma primeira filtragem, de modo a verificar se o crime é de ação privada ou se, porventura, o inquérito policial se refere a um crime de ação pública. Crime de ação privada ou crime de ação penal pública. Essa filtragem inicial é fundamental, porque nós sabemos, se o crime for de ação privada, o MP não tem legitimidade para se manifestar conclusivamente. Se o crime for de ação privada, a solução que se adotará será aquela prevista no artigo 19 do CPP. Artigo 19. Muito bem. E qual é, pessoal? Qual é a solução do artigo 19, hein? O que significa? O que vai acontecer com esse inquérito policial relativo ao crime de ação privada? Ó, vamos ver se cai a ficha, me ajuda aqui, ó. O artigo 19, ele é mais específico que isso, mas o que ele diz basicamente é que o inquérito aguardará em cartório a provocação do interessado no prazo legal. Aguarda em cartório, fica ali aguardando. É de ação privada? O MP vai escrever. Meritíssimo juiz, trata-se o inquérito policial de delito de ação privada, uma vez aí fundamenta, né? Uma vez que, parará, fundamentou, mostrou que é crime de ação privada, ponto. Requer em face disso, aguarde-se em cartório provocação do interessado no prazo legal, nos termos do artigo 19. Ponto. O promotor fez lá o seu requerimento, o inquérito vai ficar ali aguardando no cartório provocação do interessado no prazo legal. Quem é o interessado? Vamos lá, vamos desvendar essa frase. Interessado, provocação no prazo legal. Quem é o interessado? Evidente. Quem tem legitimidade nesse caso é a vítima. É a vítima, não é? Se menor, o representante legal, na falta dela, os seus parentes, cônjuge, companheiro, acidente, descendente, irmão, a gente vai ver depois, mas enfim, a vítima. Falemos por enquanto só em vítima. Próximo tema vai ser ação penal, aí a gente vai detalhar bem isso. Por ora, a vítima, o interessado é vítima. Vítima é que tem legitimidade para se manifestar conclusivamente em inquérito relativo ao crime de ação privada. Ótimo. Que tipo de manifestação se aguarda, hein? Que tipo de manifestação se aguarda? Aguardar a vítima falar o quê? Oi, tudo bem? Não. Aguardar eventual queixa-crime, evidente. Aguarda-se uma possível queixa, a petição inicial dos crimes de ação privada. Essa é a manifestação que se aguarda. Queixa por parte da vítima, no prazo legal, que é de... Qual é o prazo? 6 meses contados de quando? Do conhecimento da autoria delitiva. Não é? Então, espera-se eventual queixa, aguarda-se por 6 meses, contados do conhecimento da autoria delitiva, eventual propositura de queixa por parte da vítima. É isso, né? Não tem mistério. É isso, simplesmente isso. Óbvio, né? Se o Ministério Público recebe esse inquérito policial e verifica que o prazo de 6 meses já foi transcorrido, já era, já deu,
Aí o MP não vai pedir para aguardar o prazo, porque não há mais nada a se aguardar. O que o MP, então, requeriria quando verificasse que, porventura, esse prazo de 6 meses já se esgotou? Decadência, né? Extinção da punibilidade pela decadência. Meritíssimo juiz, tendo em vista o transcurso do prazo de 6 meses, sem a propositura da queixa, requeiro seja declarada a extinção da punibilidade pela decadência. Não é evidente. Passou 6 meses, o MP pede para que o juiz declare extinta a punibilidade pela decadência. Esse vai ser o pedido do MP, né? Declarar-se extinta a punibilidade pela decadência. Tranquilo, né, galera? Não tem mistério. Aguardar se dá tempo. Se já passou o tempo, acabou. Tem que reconhecer a decadência. Agora, uma situação aqui interessante que a doutrina cogita. Se, porventura, a vítima, dentro do prazo legal, pedir o arquivamento do inquérito, como esse pedido deve ser apreciado? Convenhamos, é um pedido totalmente desnecessário, não é? Se a vítima não pretende oferecer a queixa, basta cruzar os braços que a decadência se verificará. Então não precisa pedir o arquivamento. Ah, mas a vítima fala, não, eu quero pedir o arquivamento, tal, porque eu quero deixar claro que, enfim, eu não estou propondo a queixa porque não houve elementos suficientes, tal, não sei o quê. Bom, sei lá. A vítima propõe o bendito pedido de arquivamento. Como o juiz deve encarar este pedido? Ignorá-lo, não conhecê-lo, indeferir-o de plano? Como é que deve ser analisado um possível pedido de arquivamento formulado pela vítima em crime de ação privada? Sabe como, pessoal? A doutrina diz, esse pedido deve ser considerado, se houver um pedido de arquivamento, esse pedido deve ser considerado como renúncia. Renúncia. Verdade que é uma renúncia tácita, mas como renúncia ao direito de queixa. Renúncia tácita ao direito de queixa. Veja, nós vamos, obviamente, não é o momento, tá bom? Eu peço que aguardem um pouco, mas falaremos. Vamos estudar a figura da renúncia. A renúncia ocorre com ato incompatível. Ato incompatível com a vontade de processar o agente. Ora, se a pessoa pede o arquivamento, essa é uma manifestação incompatível com a vontade de processar. Por isso, renúncia tácita, né? Ato incompatível com a vontade de processar o agente. E qual é a natureza jurídica da renúncia? É a mesma da decadência. Causa extintiva da punibilidade. Causa extintiva da punibilidade. Mas o efeito prático é o mesmo que se tivesse decorrido o prazo de 6 meses. Extingue a punibilidade, extingue o direito de punir o Estado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? É isso. Fácil, né? Agora, vamos lá. Ação pública, aí vai se abrir ao MP um leque bem grande, um leque razoável aí de opções. Vamos lá. Se o crime for de ação pública, acho que é interessante a gente lembrar até algumas expressões, né? Se o crime for de ação pública, o MP é que é o titular da ação. Óbvio, o MP é que é, em latim, o dominus litis. Titular da ação, literalmente o dono da ação, né? Dominus litis. Sendo o Ministério Público o titular da ação, a ele cabe formar a opinião delitiva. Ele é que tem que verificar se há elementos para processar criminalmente ou não o sujeito. Como é que a gente fala em latim? Opinião delitiva? Opinião sobre a viabilidade da ação penal? Ele é que terá que formar a chamada opinio delicti. Opinião delitiva ou opinio delicti. Nossa, quanto latim? Não, tranquilo, a gente usa bastante isso daí, né? Nenhum mistério. MP dominus litis, é o titular da ação, é o dono da ação, quando o crime for de ação pública. Então, se ele é o dominus litis, a ele cabe formar a opinio delicti, a opinião delitiva, a opinião sobre a viabilidade da ação penal. Dá para denunciar? Não dá para denunciar? É isso. Muito bem. Quais serão as opções, os encaminhamentos que o representante do Ministério Público deverá dar a esse assunto? Vamos lá? Uma tela nova aqui para a gente poder desenvolver isso.
Sendo crime de ação pública, pessoal, a primeira coisa que tem que ser analisada. Veja, isso vale, inclusive, você vê que tem várias questões aqui que são importantes e que muitos livros não abordam. Você vai ver que tem um detalhamentozinho aqui que às vezes o pessoal não dá tanta ênfase. Se cair no concurso, a gente pode ser pego desprevenido. Não quero que isso aconteça com ninguém, pelo amor de Deus. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, quando na condição de membro do Ministério Público recebe uma investigação concluída, um inquérito policial relatado, depois de verificar, óbvio, que o crime é de ação pública e, portanto, o MP tem legitimidade. A primeira coisa deve ser analisar se o caso é da sua atribuição. Se o caso está dentro da sua atribuição legal. O primeiro exame, portanto, deve ser uma análise acerca da atribuição funcional. Vou colocar lá, número 1, análise acerca da atribuição funcional. Ou seja, verifica se o caso é seu ou se é de algum colega, se é do MP estadual ou federal, ou vice-versa, não é? É preciso que se faça a análise da atribuição funcional. Uma coisa é definir que o caso é do MP, outra é verificar qual é o membro do MP que tem que atuar. Ou seja, é a busca pelo chamado, como é que a doutrina designa o membro do MP com atribuição legal para atuar no caso? É a busca pelo chamado promotor natural. Tem que verificar quem é o promotor natural do caso. Muito bem. É óbvio que, se você identifica que é o promotor natural, aí você vai passar para o segundo passo. A questão que nós temos que analisar e desdobrar aqui é: e se o Ministério Público entender que não tem atribuição? Qual deve ser o encaminhamento ao caso? Veja. Temos então como primeira possibilidade aqui, colocar aqui, um desdobramento do item 1, colocar como letra A. O MP entende que não tem atribuição para atuar no caso. O MP, então, irá requerer, vamos colocar assim, MP requer, MP pede. MP requer o envio ao órgão competente. O MP requer o envio ao órgão competente. Vou explicar como é que funciona isso, gente. Você recebe o inquérito policial. Recebe o inquérito policial. Muito bem. Relatado o inquérito policial. Suponha que você é o promotor que atua na vara criminal. O indiciado foi preso em flagrante por tráfico de drogas, o flagrante foi convertido em preventiva. Muito bem, mas aí você estuda o caso, todos os elementos de informação reunidos no inquérito e conclui que não há exatamente tráfico de drogas, e sim porte de droga para consumo pessoal. Então, se você é o promotor que atua na vara criminal, verificando que não se trata de tráfico e sim de porte, você não tem atribuição. Por que não tem atribuição? Porque o porte é infração de menor potencial ofensivo, que tem que ser remetido, então, o caso para o Juizado Especial Criminal, para o GCRIM, onde atuará o promotor que oficia perante o GCRIM. Não você, promotor que oficia na vara criminal. Então, o que você vai fazer? Letrinha A. Você vai requerer ao juiz o envio ao órgão competente. Meritíssimo juiz. O inquérito policial, embora instaurado para apurar tráfico de drogas, apenas revelou elementos que indicam ter o indiciado cometido porte de droga para consumo pessoal. E aí fundamenta, por causa disso e daquilo. Requeiro, portanto, o envio ao GCRIM. Ponto. Então, essa é a primeiro desdobramento. O MP requer o envio ao órgão competente. O inquérito foi encaminhado para a vara criminal, chegou nas suas mãos, promotor criminal, e você entende que é do GCRIM. Poderia te dar um outro exemplo. Chega o inquérito encaminhado ao promotor criminal, vamos imaginar que seja um caso de lesão corporal, e aí o promotor examina e ele fala: isso não é lesão corporal, isso aqui é uma tentativa de homicídio, porque quando feriu a vítima, o indiciado queria matá-la, só não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade.
Se você é o promotor criminal, você não tem atribuição para atuar no caso. Quem tem que atuar nesse caso? O promotor do júri. Meritíssimo juiz, trata-se de crime doloso contra a vida, requeiro o envio do inquérito ao tribunal do júri, para que o promotor correspondente possa formar a opinião delitiva, para que o promotor correspondente possa formar a opinião delicti. Ou ainda, imagina que é um inquérito por crime de estelionato. Você verifica, não, na verdade isso aqui não é estelionato, isso aqui é crime de moeda falsa. O sujeito emitiu e fez circular cédulas falsas de reais. Crime de moeda falsa é crime de competência federal. Então o inquérito foi enviado para você, promotor de justiça, mas quem tem que atuar nesse caso é um procurador da República, crime federal. Meritíssimo juiz, trata-se em tese de crime de moeda falsa, requeiro a remessa do caso à Justiça Federal, para que atue um procurador da República, que é o promotor natural do caso, que é o membro do MP que tem atribuição. Dá para pensar em 1 milhão de hipóteses, gente. Pensei aqui, situações bem simples, cotidianas até, da atividade forense do membro do MP. Agora, e se o juiz indefere? E aí? Santíssimo juiz, requer o retorno do inquérito policial, ou melhor, requer o envio do inquérito policial ao GCRIM porque não há tráfico e se importe. O juiz examina o inquérito, chega lá para o juiz examinar, apreciar o pedido, ele examina o inquérito, o promotor diz que não é tráfico. Deixa eu ver direitinho aqui. O sujeito estava numa praça com 3 quilos de cocaína, 5 quilos de maconha. A polícia o encontrou porque houve informações anônimas de que ele estaria ali vendendo drogas, etc. Como não é tráfico? Com 3 quilos de cocaína, 5 quilos de maconha, ele ia fazer o quê? Comer aquilo? Mas nem se fosse comida, não daria para o consumo individual. 8 quilos. Bom, pessoal, se o juiz indefere, como é que a gente resolve isso, hein? Porque tem que ter um problema. O juiz não pode simplesmente dizer assim, indefiro, e volta para o promotor obrigando a oferecer denúncia. O juiz não pode obrigar o autor da ação a propor a ação, a ajuizar a ação. Não é possível isso. Tem que ter uma solução. Também não é um caso grave, um exemplo absurdo como esse que eu formulei. Não dá para o juiz dizer, não, tudo bem, vai. Apesar de não concordar, defiro. Não, de jeito nenhum. Qual solução deve ser adotada quando o juiz indefere? Adivinha qual é a solução, gente? É a aplicação daquele artigo já citado, mas que hoje é que será examinado melhor, o artigo 28 do CPP. Então vamos lá, anotem aí. O MP requer o envio ao órgão competente. Muito bem. Se o juiz indeferir, vírgula, aplica-se o artigo 28 do CPP. O 28, vamos lembrar, aquele que diz, quando o promotor pede o arquivamento e o juiz discorda, o juiz indefere e remete o caso ao procurador-geral, ao chefe do MP. Vamos falar do 28 e ver direitinho como é que ele funciona no âmbito estadual, no âmbito federal, não é? Mas enfim, é isso. Se o juiz indeferir, aplica-se o artigo 28. Alguém vai dizer, professor, mas o 28 não é para caso em que o MP pede o arquivamento e o juiz discorda? Sim, tem razão. Nesse caso, o promotor não está pedindo o arquivamento. Concordo, mas doutrina e jurisprudência dizem que, de certa forma, se ele, imagina lá o promotor criminal que entendeu que não há tráfico, se ele pediu para remeter ao GCRIM, é como se ele tivesse indiretamente pedido o arquivamento da investigação quanto à questão do tráfico, entendendo que só remanesce eventual porte. Ou seja, isso é uma construção jurídica, né? Porque tecnicamente não há arquivamento nenhum. Mas o nome que foi dado a essa construção jurídica, olha só, entre aspas, arquivamento indireto. É como se indiretamente, ao requerer a remessa ao outro órgão, tivesse pedido arquivamento perante o órgão que atua. É uma construção jurídica, né? Realmente uma construção jurídica. Tá bom? Então, o MP requer o envio ao órgão competente. Se o juiz indeferir, aplica-se o artigo 28. Qual é o nome que chama isso?
Chama-se arquivamento indireto. Arquivamento indireto. Tenham só um pouquinho de paciência, eu não estou querendo falar nada do artigo 28 ainda, porque a gente vai estudar demoradamente o artigo 28, tá bom? Não quero também deixar as pessoas assim meio em branco, né? Como assim 28? Vai para o Procurador-Geral de Justiça, né? Indefere, vai para o chefe do MP. E o chefe do MP decide quem tem razão, fica lá, não fica lá e tal. A gente vê melhor oportunamente. Agora, outra possibilidade, gente, que nós temos que examinar, ainda dentro desse item 1, é a seguinte. O juiz defere, o juiz defere e o membro do MP destinatário, discorda do envio. Não, não é meu, não. É do colega, deveria ter ficado de onde veio. Não é meu, não, é do colega. Está errado. Então, todos aqueles exemplos que nós formulamos, o promotor criminal entende que não é tráfico, mas porte. O juiz concorda com ele e remete ao GCRIM. O promotor do GCRIM fala, o quê? Porte? 8 quilos de droga? Maluco, isso é tráfico. E aí, como é que fica o impasse? Ou ainda, o promotor criminal diz, não é lesão corporal, isso é tentativa de homicídio. Ele agiu com ânimos necandi. A vítima só não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Porque se dependesse do indiciado, ela teria sido morta. Aí ele pediu e o juiz deferiu para remeter à vara do júri. Chega na vara do júri, o promotor do júri examina e fala, mas que isso? Que ânimos necandi o quê? Ainda que existisse ânimos necandi, o sujeito deu um tiro e depois ele mesmo prestou socorro e graças a isso a vítima sobreviveu. Como é que chama isso daí no direito penal que a gente estudou? Desistência voluntária, né? Ou arrependimento eficaz, conforme já tinham ou não esgotado os atos executórios, mas aí desaparece a tentativa, ele só responde por lesão corporal, não é isso? Ou, promotor disso aqui não é estelionato, é moeda falsa. Aí manda para a federal, chega o procurador da República e fala, tá louco, moeda falsa? Tá louco? Só que essa falsificação é grosseira. Quando o falso é grosseiro, tem até súmula, quando o falso é grosseiro, subsiste o estelionato e desaparece a moeda falsa. Tá errado, tinha que ter ficado lá. Bom, e aí? Como resolver este impasse? O membro do MP destinatário discorda do envio. Nesse caso, gente, ocorre a figura do conflito de atribuição. Conflito de atribuição. É o que se verifica aqui, viu? O conflito de atribuição. E veja, alguém poderia dizer, professor, mas só foi até lá, só chegou no GCRIM, só chegou no júri, só chegou na federal, porque o juiz com quem aquele primeiro promotor trabalhava deferiu. Então é mesmo um conflito de atribuição? Sim, é mesmo um conflito de atribuição. Anota essa frase aí. Antes de iniciada a ação penal, essa frase é importantíssima, gente. Antes de iniciada a ação penal, não há conflito de competência. Antes de iniciada a ação penal, não há conflito de competência. Pessoal, porque antes de proposta a ação, antes de iniciada a ação penal, é o Ministério Público que tem que decidir qual é o membro que deve atuar. É óbvio que isso não vai vincular o judiciário depois que a ação for proposta. Entre o promotor criminal e o promotor do GCRIM, decidiu-se então que é o promotor criminal, decidiu-se então que é o promotor do GCRIM. Aí ele oferece denúncia, propõe transação, sei lá. Aí o juiz está vinculado? Depois que a ação for proposta, o juiz está vinculado? Não. O promotor de justiça falou que aquilo era crime de moeda falsa, federal. O procurador da República disse que não, aquilo é crime de estelionato. Ok, definimos, solucionamos o conflito de atribuição, definiu-se que é o procurador da República, que, portanto, é moeda falsa. Ele oferece a denúncia. O juiz é obrigado a acatar, dizer, não, agora não posso mais discutir nada? Lógico que não. Uma coisa é solucionar o conflito de atribuição. Qual é o membro do MP que irá propor a ação penal? Outra coisa, aí é o judiciário que vai resolver, depois de proposta a ação penal, definir qual órgão competente.
proposta a ação penal, pronto, o Ministério Público já movimentou o judiciário no âmbito criminal. O MP já propôs a ação. Eventual conflito após a propositura da ação penal, aí sim, será um conflito de competência. Mas antes de iniciar a ação penal, não há conflito de competência, e sim de atribuição. E quem dirime esse conflito, pessoal? A quem compete solucionar o conflito de atribuição? Promotor criminal que é do GCRIM ou do GCRIM que é do criminal? Depende, viu? Vamos colocar aqui. Ó, mudando a tela. Como é que eu coloquei? Coloquei letra B, né? Vou colocar assim, ó. B.1. Conflito entre membros do MP do mesmo Estado. Do mesmo Estado. Aquele exemplo simples, né? Perdão, promotor criminal e GCRIM, promotor criminal e do júri. Pessoal, é o chefe do respectivo MP, né? É o PGJ, Procurador-Geral de Justiça. PGJ. Conflito entre membros do MP do mesmo Estado é o Procurador-Geral de Justiça que vai dirimir, não é? Enfim. Essa registro aqui, né? Minha função no gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, além do artigo 28 do CPP, é examinar esses casos, né? Aqui no estado de São Paulo, quando tem conflito entre membros do MP paulista, surgindo conflito de atribuição, vai lá para a PGJ, e a minha função como assessor é justamente analisar esses casos, né? Subsidiando o PGJ na sua decisão sobre quem tem que atuar. Depois, conflito entre membros do MP federal, do MPF. Olha, se a gente fosse fazer uma correspondência, uma analogia, seria o PGR. Mas, na verdade, a lei orgânica do Ministério Público da União atribui essa tarefa, essa missão à Câmara de Coordenação e Revisão. É um órgão do Ministério Público Federal chamado Câmara de Coordenação e Revisão, com a possibilidade de recurso ao PGR, mas é para a Câmara de Coordenação e Revisão. Deixa o PGR cuidar de outras coisas, né? Vai para a Câmara de Coordenação e Revisão. E agora, pessoal, essa hipótese aqui. E se houver um conflito entre membros de MPs diferentes? E aí? Conflito entre membros de MPs diferentes. Quem irá dirimir esse conflito? Quem irá solucioná-lo? Então é aquele caso que eu te falei, o promotor de justiça disse que é crime de moeda falsa. Pediu para remeter a federal, chegou no procurador da República, ele falou, não, isso é estelionato. Quem dirime? É o MP estadual de um lado, através do promotor de justiça, o MP federal de outro, através do procurador da República. Eles é que divergem, um atribuindo ao outro a responsabilidade de atuar no caso. Quem será que dirime esse conflito? Alguém faz ideia? Alguém arriscaria aqui? Não há uma solução expressa no nosso ordenamento jurídico. Mas o Supremo já disse quem dirime. E sabe quem dirime na visão do Supremo? Ele mesmo. Supremo Tribunal Federal. STF. Mas o que o STF tem a ver com isso? Sabe qual o fundamento que o Supremo utiliza para dizer que cabe a ele dirimir esse conflito? O fundamento que ele utiliza, pessoal, é que ocorre uma situação análoga ao conflito federativo. Como assim? Conflito federativo, ora, são MPs de diferentes unidades da federação. São MPs de diferentes unidades federativas, ou de um estado e de outro estado membro, ou o MP federal e o MP estadual. Enfim, MPs
de diferentes unidades federativas, há uma espécie de conflito federativo, então o Supremo diz que é ele mesmo, não é? Não é lógico, não são todos os ministros do Supremo que comungam desse ponto de vista, mas é a orientação majoritária e é a orientação que desde 2007 o Supremo aplica. No e-book Inquérito Policial, quem baixou pode dar uma olhada, tem o registro com o vídeo do ministro, do voto do ministro Marco Aurélio, num caso em que ele afirma e reafirma, não, é o Ministério Público, é o Supremo Tribunal Federal, sim, ele dá lá toda a sua fundamentação, não é porque sempre que tem essa questão e ela é colocada ao plenário, alguns ministros, por exemplo, o ministro Fux, né, ele faz questão de registrar, não, isso aí não pode ficar com o MP, não pode ficar com o Supremo não tem que se miscuir nesse tipo de questão. E aí vem lá o ministro Marco Aurélio, enfático, e diz, dá toda a fundamentação. Não, é o Supremo Tribunal Federal, sim, é o Supremo que tem a necessária isenção. E eu vejo, acho que há uma certa razão no seguinte sentido, né? Porque se essa solução ficasse a cargo de uma autoridade dentro do MP, quem seria ela? Seria o Procurador-Geral da República? Mas aí estaria se dando preponderância ao MP federal em detrimento do MP estadual. Uma solução do Procurador-Geral da República vincularia o Ministério Público Estadual. Também não pode ser o Procurador-Geral de Justiça, pela mesma situação. Talvez o melhor caminho fosse, mas aí precisa de emenda à Constituição. Talvez o melhor caminho fosse atribuir essa responsabilidade a um órgão como o Conselho Nacional do MP. Aí tudo bem, CNMP. Que aí não há uma situação em que a decisão entre o conflito entre duas entidades federativas ficará a critério de uma delas, ou a critério de uma terceira, o que parece não teria realmente muito sentido. É o Supremo que dirime esse conflito de atribuição. Fechado, meus amigos? Ótimo, vamos então agora na sequência, o item 2. Então, o item 1 é a análise da atribuição funcional. Se o MP discorda, ele requer ao juiz o encaminhamento, se o juiz indefere, arquivamento indireto. Se o juiz defere, chega nas mãos do outro membro. Se ele aceita, ótimo, maravilha. Se ele discorda, conflito de atribuição. Dirime-se o conflito de atribuição, decide-se quem propõe a ação penal. Proposta a ação penal, entra, abre-se, inicia-se outra discussão, que vai ser a da competência. E da matéria que nós vamos estudar oportunamente. Vamos lá, então. Nosso item 1, análise da atribuição funcional. A busca por quem é o promotor natural. Chegou nas mãos do promotor natural. Qual o segundo caminho que pode ser dado, a segunda possibilidade que existe aqui? A segunda possibilidade consiste, se for o caso, em requerer eventual declaração de extinção da punibilidade. Requerer eventual declaração de extinção da punibilidade. Por exemplo, prescrição. Chegou nas mãos do membro do MP, o crime já havia sido atingido pela prescrição, ou ainda, morte do agente. Chega o inquérito policial relatado e o Ministério Público verifica que o autor do crime, imagina que seja só um, faleceu. E já há até certidão de óbito original. Morte do agente extingue a punibilidade, prescrição extingue a punibilidade. Veja, há quem entenda que nesse caso haveria, entre aspas, um pedido de arquivamento. Essa é uma discussão muito mais formal, não é? Assim, termos práticos não é algo tão relevante assim, mas no concurso o examinador pode te cobrar. Eu quero que você esteja bem municiado para poder responder essa questão. Então veja, o que nós estamos analisando, essa discussão que eu antecipei é a seguinte. Pensa em termos práticos. Chega um inquérito policial relatado nas mãos do membro do MP. Entende o membro do MP que o crime se encontra prescrito. Prescrição é uma causa extintiva da punibilidade, extingue o direito de punir do Estado. Qual deve ser o pedido formulado? Como é que o Ministério Público, então, redige sua manifestação? Tecnicamente, que pedido que ele faz? O que eu disse a vocês e que me parece correto é: o pedido deve ser de declaração
de extinção da punibilidade. Há quem diga, não, é um pedido de arquivamento, com base na extinção da punibilidade. Então o MP pediria alguma coisa que concluiria com um parágrafo tipo, diante do exposto, peço o arquivamento do inquérito policial, uma vez que ocorreu a prescrição. Mas é mesmo um pedido de arquivamento? Parece-me que não. Pedido de arquivamento se dá quando não há elementos suficientes para oferecer denúncia. Mas como a gente vai ver, podem surgir depois. Em outras palavras, gente, o pedido de arquivamento, isso é uma diferença substancial. O pedido de arquivamento, se deferido, este aqui faz coisa julgada formal. Um pedido de arquivamento não coloca uma solução, não representa uma solução definitiva no caso, e sim coisa julgada formal, porque se surgirem provas novas, o caso pode ser reaberto. Muito diferente do reconhecimento da extinção da punibilidade. Uma vez declarada a extinção da punibilidade, como nesses exemplos aqui, a decisão produz coisa julgada material e não meramente formal. Então, não me parece adequado dizer que, uma vez o MP requerendo a extinção da punibilidade, está pedindo, como que pedindo o arquivamento do inquérito policial. Creio que, tecnicamente, as coisas aí não se confundem, hein? Não se confundem. É um pedido autônomo, destacado. Requeiro ao meritíssimo juiz seja declarada a extinção da punibilidade. É uma decisão declaratória que atinge, fulmina o próprio direito material, que é o direito de punir do Estado. Muito bem. Fica aí a ressalva quanto a esse item 2, autonomamente destacado, lembrando, porém, que muitos autores dizem, isso aqui é um pedido de arquivamento. Pedido de arquivamento com fundamento diferente. Vamos para o item 3. Vamos lá, seguindo. Então, a ideia é, sequência lógica. 1. Chegou o inquérito às mãos do promotor natural. 2. Não está extinta a punibilidade. Se tivesse, resolveríamos no 2. Qual é, então, o próximo caminho? O caminho 3 que se abre? Oferecer denúncia. Lembrando que a ação penal pública é regida pelo princípio da obrigatoriedade. O exercício da ação pública não é faculdade do MP, mas sim uma obrigação. Por isso a gente já destaca, desde logo, item 3, ofereça denúncia. Lembre-se do princípio da obrigatoriedade. Lembre-se que não há uma faculdade do MP, mas sim a obrigação de o Ministério Público oferecer denúncia, tá bom? Lembre-se disso. Sobre denúncia, e todas as questões ligadas, a gente vai estudar o próximo tema, que vai ser ação penal, a gente vai ver bem isso, tá bom? Item 4. Deixa a denúncia e o detalhamento maior quando a gente falar de ação penal. Agora o item 4, pessoal. O item 4 é o seguinte. Ele supõe, obviamente, que não haja elementos para oferecer denúncia, né? Pelo amor de Deus, tudo aqui vai numa eliminação. Número 4. O MP pode requerer o retorno do IP à polícia para a realização de novas diligências. Requerer o retorno da investigação à polícia para a realização de novas diligências. Possibilidade prevista no artigo 16 do Código. Requerer o retorno para que lá na polícia sejam efetuadas novas diligências. Pessoal, aqui é importante que nós tenhamos alguns cuidados, não é? Primeiro, o artigo 16 ele deixa bem claro que esta opção só deve ter lugar
quando as diligências apontadas forem realmente imprescindíveis. E o que se entende por diligência imprescindível? Veja, a compreensão do que é diligência imprescindível, ela está intimamente atrelada ao princípio da obrigatoriedade que eu citei faz 2 minutinhos, pessoal. O que é diligência imprescindível, hein? Vamos ver se você responderia assim, sem qualquer explicação maior. Se o Ministério Público verifica que uma testemunha presencial não foi ouvida, esse é um cenário em que a diligência se revela imprescindível? Sim ou não? Testemunha presencial não foi ouvida. Essa diligência é imprescindível? Depende, pessoal. Entenda, por favor. Lembra, o conceito de diligência imprescindível está vinculado ao princípio da obrigatoriedade. O princípio da obrigatoriedade determina que, havendo prova da materialidade e indício de autoria, o MP deve oferecer denúncia. Então, quando que a colheita desse depoimento da testemunha imprescindível, da testemunha presencial, desculpe, será imprescindível? Será imprescindível quando, sem aquele depoimento, não houver a prova da materialidade e indício de autoria. Mas não será imprescindível, no máximo útil, no máximo, sei lá, uma diligência que complementará a elucidação do fato, não será imprescindível, somente útil, se já houver nos autos prova da materialidade e indício de autoria. Então, entenda, se quiser anotar um conceito, ó, diligência imprescindível, escreve isso que é importante. É aquela sem a qual não é possível oferecer denúncia. É aquela sem a qual não é possível oferecer denúncia. Então, testemunha presencial é imprescindível? Depende do quê? Depende do que o inquérito policial já contém. Se o inquérito já contiver elementos para oferecer denúncia, princípio da obrigatoriedade é claro, denuncia. E aquela testemunha presencial, que ainda não foi ouvida? Gente, se porventura houver alguma diligência útil, não imprescindível, mas útil, o MP pode, ao mesmo tempo, oferecer denúncia e requisitar a autoridade policial que colha a diligência em autos complementares. Então, veja, requerer o retorno para novas diligências só se forem imprescindíveis. Se, em vez de imprescindíveis, forem diligências úteis, o que o MP faz? O MP denuncia e requisita a autoridade policial que colha essa diligência em autos complementares. Haverá necessidade de formação de autos complementares porque o inquérito não retornará à delegacia, não é? Se o MP denunciou, o inquérito irá instruir a denúncia, permanecendo no fórum. Então, o MP denuncia e requisita a autoridade policial a realização da diligência útil em autos complementares. O delegado realiza a diligência e encaminha ao fórum e aquilo é anexado aos autos. No exemplo que eu dei, até, quando envolve testemunha, é até mais fácil, né? Nem precisa colocar isso daí. Isso daí quando envolve algum tipo de medida investigatória, né? Bom, vamos dizer que a testemunha só foi citada pelo nome. Não se sabe exatamente quem é, nem o seu endereço. Aí precisa de diligência de investigação. O MP faz como nós indicamos. Denuncia e requisita a autoridade a colheita dessa prova em autos complementares. Agora, só a testemunha presencial que não foi ouvida, mas já tem nome, endereço, está bem qualificada, o que o MP faz? Basta rolar na denúncia. Ela não foi ouvida no inquérito, mas vai ser ouvida em juízo. Não é verdade, pessoal? Há casos em que não precisa de autos complementares, não precisa que a autoridade policial realize a diligência. Pode ser que a diligência, a prova, seja colhida em juízo. O MP não vai denunciar? Vai. Então ele denuncia e, junto com as outras testemunhas, arrola aquela pessoa para que ela seja auscultada durante a audiência de instrução, debate e julgamento. Fechado? Tranquilo? Deu para entender bem isso? Só tem uma pergunta para a gente fechar esse item 4. Pergunta óbvia, e se o juiz indefere?
Meritíssimo juiz, requer o retorno do inquérito à delegacia para que a autoridade realize as seguintes diligências imprescindíveis. 1, 2, 3, 4. Colocou um monte de coisa lá. O juiz examina o inquérito e fala, tá louco? Não tem nenhuma diligência aqui. Ó, um caso, um exemplo. Tráfico de drogas. 2 indiciados por tráfico de drogas. Imagina assim, caso grave, vai lá a polícia, descobre um imóvel que está sendo utilizado como laboratório para refino e preparação de droga. 2 indiciados são presos em flagrante, flagrante é convertido em preventiva, a droga é apreendida. Mais de 1 quilo de droga é encontrada no local. Muito bem. Relatado o inquérito, vem nas mãos do MP e ele diz o seguinte, olha, há uma divergência entre a quantidade de droga apreendida e a examinada no laudo. Deixo de oferecer denúncia e requeiro o retorno do inquérito para que a divergência entre as quantidades seja esclarecida. E aí, o juiz diz, ainda que haja divergência, esse esclarecimento pode ser feito em juízo. O juiz indefere. Que solução se adota? Adivinha, o artigo 28, né? Se o juiz indeferir, artigo 28 do CPP. Então vamos colocar aqui numa nova tela. Se o juiz indeferir, artigo 28 do CPP. Está chegando aí o momento de detalhá-lo. Se o juiz indeferir, artigo 28 do CPP. Tudo bem? É isso aí. Pessoal, esse caso que eu até usei como exemplo é um caso verídico, não é? Então, um imóvel aqui na capital, laboratório para preparação de droga, acho que eram uns 8 quilos de droga no total apreendidos, eu não sei, uma quantidade mais ou menos assim. 2 indiciados, presos em flagrante, flagrante convertido em preventiva, e membro do MP que atua no caso, ele falou que havia uma divergência entre a quantidade do auto de apreensão e aquela do laudo de exame químico toxicológico. E aí, o juiz do caso falou, não, eventual divergência pode ser esclarecida em juízo, aplicou o artigo 28 do CPP, foi para a PGJ. Que a gente analisou o caso e descobriu não, né? Verificou o seguinte, que não havia divergência nenhuma. É que o auto de apreensão consignava a quantidade total e depois identificava e detalhava as porções, né? Então, quantidade total, vamos dizer, X quilos, dos quais, sei lá, 800 gramas de cocaína na embalagem verde, 1,5 kg de maconha na embalagem azul, não sei quanto na embalagem vermelha. E depois, especificação, né? Quer dizer, o total é 8 kg. E o laudo? O laudo de exame químico toxicológico, ele não colocou o peso total, mas ele detalhou o peso individual de cada porção que foi apreendida. Se a gente fizesse a soma, na calculadora, né, para não errar a conta, batia o valor, dava exatamente a mesma quantidade. Então, nem divergência havia. Dá bem que o juiz aplicou o artigo 28 naquele caso, porque se prevalecesse o pedido feito pelo membro do MP na primeira instância, o que aconteceria? Os indiciados seriam soltos. Lembra que a gente estudou? Inquérito policial cabe dilação de prazo quando o indiciado está preso, mas se for deferida, e esse seria uma dilação de prazo para prosseguimento de diligências. Eles seriam soltos, seriam postos em liberdade. Não é? Olha o risco que haveria em função disso. Não é? E se você estiver perguntando, professor, mas não demora para resolver lá no artigo 28? Eu posso dizer, aqui em São Paulo, em 2 dias a gente resolve. Né? Um dia chega, analisa, nos casos normais, se for um caso mais complexo, demanda uma análise de um tempo maior. Mas chegou na segunda-feira, na terça-feira, o procurador-geral já assinou e já devolveu. Aqui a gente faz rápido mesmo. Tá? Estatística nossa aí dos últimos 6 anos é tudo assim. Tirando, obviamente, aqueles casos mais complexos. Gente, deixa eu dar uma olhada aqui no Twitter, já vi que tem alguns recados muito simpáticos aqui das pessoas e também algumas perguntinhas. Vamos lá, pela ordem aqui. A Alice Guimarães, querida Alice lá do Rio de Janeiro, obrigado aí pelo elogio. Adora quando eu vi de gravata rosa, tá bom, legal. Corbelino falou que em Cuiabá, diz que o som estava abafado, estava saindo muito grave, mas isso ele já falou faz 1 hora, esse é um tweet de 1 hora atrás, já deve ter sido corrigido. Daniel Medeiros fez uma pergunta interessante, ó, professor, aquelas vedações ao indiciamento são ao ato de se indiciar em si ou só ao indiciamento por delegado? E quanto aos parlamentares?
O Daniel, ele lembrou, só para recordar, aquilo que eu falei na aula passada, pessoas que não podem ser indiciadas. Lembra disso? Menor de 18 anos, magistrados, membros do MP, detentores de imunidade diplomática, presidente da República. Lembrou da lista? Não podem ser indiciadas. Então, Daniel, aquelas pessoas ali são pessoas que não podem ser indiciadas. Elas estão a salvo do ato de indiciamento. Tudo bem? Parlamentar federal. Parlamentar federal tem prerrogativa de foro. Então, a investigação correrá no Supremo Tribunal Federal, com um ministro relator acompanhando aquela investigação. O deputado federal e todos os demais detentores de prerrogativa de foro, que não promotor, juiz e presidente, que já está naquela lista, e todos os demais detentores de prerrogativa de foro, podem ser indiciados? Podem ser indiciados. Parlamentar federal, porém, só com autorização do ministro relator do STF. Só se o ministro relator do Supremo autorizar. Fechado? Mas pode ser indiciado? Pode ser indiciado. Beleza, Daniel? Valeu. Muito bem. Amanda Lisboa. Depois de aparecer para o Brasil todo, comemorando o nível, como é que é? Professor Stefan, manda um beijo para... Olha só as meninas aqui. Puxa vida. Que beleza. Manda um beijo para SSA. Amanda, Isa, Ju, Alina, Abelina, Albênia, Bruna e Margot. É isso? Legal. Olha a foto das meninas simpáticas aqui. Vamos mostrá-las. Muito bem. Olha só. Dá para ver? Dá para ver? Precisa aproximar mais, né? Eu já não trouxe o iPad, senão facilitaria bastante, né? Aê, acho que deu para focar. Legal, muito bem, show de bola. Obrigado pelo carinho, pessoal. Vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho? Deixa eu ver só o que mais que a gente tem aqui, de mensagem ou de dúvida. A Alice perguntou, quando o MP declina de sua atribuição em razão da pena abstrata do crime, continua? Onde continua sua pergunta? Ih, Alice, eu tenho que abrir aqui um negócio, vai demorar. Depois eu respondo então. Lorena Neves, alunos de Feira de Santana, Bahia, obrigado pelo carinho, a Lorena e a todos vocês. E o Alessio perguntou, professor, a diligência útil poderia ser requerida entre os pedidos da denúncia? Acho que acabei falando, né? Chegou faz 5 minutinhos, acabei respondendo. Tá bom? Muito bem. E vamos ver se eu consigo ver aqui a pergunta da Alice. Qual que é, Alice, sua pergunta? Apareça, vamos ver. Tweet Longer? Não conhecia esse aplicativo. Você consegue mandar uma mensagem maior nesse Tweet Longer? Quando o MP declina de sua atribuição em razão da pena abstrata, aduzindo não ser de competência do GCRIM, remete a uma das varas criminais. Caso o defensor não concorde, o que deve fazer? Alice, você quer que eu dê munição aí para o advogado? É isso? Não, estou brincando. Pessoal, ó, Alice, tua pergunta é muito boa, mas eu vou colocá-la no âmbito maior. Lembra o que nós havíamos comentado? Uma coisa é o Ministério Público definir, dentro do MP, né, como se fosse lá a confraria dos membros do MP. Quem tem que denunciar? É eu, é você, é o Procurador da República, é o Promotor de Justiça, é o Promotor do Júri, é o Promotor do GCRIM. Depois que o MP define, seja diretamente ou através de um conflito de atribuição, quem tem que oferecer denúncia, só se decidirá com isto quem será o responsável pela propositura da ação. Mas isto, lembra que eu já falei? Para todos, importante, isso não vincula o judiciário. Então, se o advogado discorda, que é a pergunta da Alice, o que o advogado tem que fazer? Requerer ao juiz que não receba aquela denúncia, dizendo, olha, juiz, eles definiram que não é infração de menor opção ofensivo. Eles disseram que é competência da vara criminal, mas eles estão errados. Juiz, rejeite a denúncia, reconheça-se incompetente. O juiz não acatou o pedido, recebeu a denúncia, concordou com o promotor, impetra um habeas corpus. Impetra um HC dizendo, há constrangimento ilegal, porque o juízo onde tramita a ação penal é manifestamente incompetente. Não sei se você vai ter razão, né? Seu advogado teria razão. Só aí o tribunal vai decidir. Mas o meio processual é, o MP definiu que é o membro A ou o membro B, ok, você vai atacar a questão da competência, não é? O juiz rejeitar a denúncia, ou se ele recebeu, você vai impetrar um HC, para que o tribunal reconheça a incompetência do juiz onde tramita o caso. Não é? Uma coisa é definir a atribuição, gente, guarda isso. A questão da competência será vista depois. O MP definir quem tem atribuição não vincula o judiciário a estabelecer qual é o órgão competente. Fechado? É isso.
Legal, muito obrigado aí pelo carinho de todos e pelas pertinentes perguntas que foram feitas. Vamos continuar agora. O número 5, não é? Veja, observando aqui uma sequência lógica, eliminando as possibilidades. O MP verificou, 1, que não há elementos para oferecer denúncia. 2, que não há qualquer diligência capaz de esclarecer o fato. Se houver diligência capaz de esclarecer, é o item 4 que deve ser adotado. Tirando todas as possibilidades anteriores, aí sim, restará ao Ministério Público requerer o arquivamento. Como a gente costuma dizer, bom, se nenhuma das possibilidades anteriores são cabíveis, aí a gente joga a toalha e diz, não há o que fazer, se não pedir o arquivamento. É óbvio que o Ministério Público formula um mero pedido, porque é o judiciário que aprecia a questão, o judiciário que vai dar a palavra final, não é? Então, esse pedido de arquivamento formulado pelo MP será, obviamente, examinado pelo juiz. E as duas possibilidades aqui são concordar com o pedido, acatando-o, ou discordar do pedido, indeferindo-o. Discordar. Muito bem. Vamos lá, começando aqui, pessoal. O juiz concorda com o pedido de arquivamento, deferindo o pleito formulado pelo MP. Solução? Inquérito arquivado. Ponto. Inquérito arquivado. Agora, tem alguns comentários aí importantes sobre o arquivamento do inquérito policial, tá bom? Vamos anotar? Inquérito arquivado, ok, acabou. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, pessoal, é que não cabe recurso na decisão que arquiva inquérito policial. O arquivamento do IP é irrecorrível. Não cabe recurso do arquivamento do IP. Não cabe recurso do arquivamento do IP. Não cabe recurso. Não adianta recorrer. Não cabe recurso ao PGJ, né? Às vezes chega lá na PGJ um recurso administrativo, que a pessoa inventa lá, como se coubesse. Não cabe. Ah, mas o PGJ não pode se discordar do arquivamento? O PGJ só pode se manifestar no caso se o juiz aplicou o artigo 28. Agora, se o juiz deferiu o pedido, MP pediu arquivamento, o juiz deferiu, acabou. Não cabe recurso. Não cabe recurso. Também não cabe, importante acrescentar, também não cabe queixa subsidiária. Matéria que a gente ainda vai estudar, mas já falamos, não é, incidentalmente a respeito desse instituto. O que é a queixa subsidiária? É a ação privada subsidiária da pública. Pessoal, por que não cabe queixa subsidiária? Qual é o pressuposto dessa queixa subsidiária que aqui não se verifica? Ela pressupõe inércia do MP. Inércia quer dizer o MP não se manifesta, fica em silêncio. Se ele pediu arquivamento, ele não foi inerte no sentido de ficar em silêncio, no sentido de não se manifestar. Pelo contrário, se manifestou. Então, não cabe recurso e nem queixa subsidiária. Não cabe recurso e nem cabe queixa subsidiária. Agora, e aí, não tem o que fazer? Você imagina assim, a vítima do crime contrata até um advogado para acompanhar. Doutor, acompanhe esse inquérito para mim na delegacia. O que resta à vítima fazer se o inquérito for arquivado judicialmente? Você imagina o advogado explicando para a vítima, olha, lamentavelmente o promotor pediu arquivamento. Quem é o promotor? Mas não é ele que processa o bandido? Pois é, pediu arquivamento. Ah, mas aí o juiz não vai admitir um negócio desse, né? Para isso que tem juiz. Não, mas o juiz concordou e o inquérito foi arquivado. Não, vamos recorrer, não cabe. Então vamos nós processar o bandido? Não pode, não cabe queixa subsidiária. Não há nada que se pode, nem um alento que se pode dar à vítima. Pessoal, só existe uma possibilidade, dá para dar um alento à vítima. Qual é? A possibilidade se baseia numa informação que nós já havíamos antecipado. O arquivamento de inquérito produz coisa julgada formal. Por que motivo?
Porque a lei expressamente ressalva: se surgirem provas novas, será possível oferecer denúncia. Então vamos lá. Abrindo aqui uma tela, como já destacado, né, o arquivamento do IP produz coisa julgada formal. Justamente porque surgindo provas novas, caberá denúncia, né? O caso poderá ser reaberto, será possível oferecer denúncia. Essa possibilidade de, em virtude de provas novas, oferecer denúncia, ela tem como base legal o artigo 18 do CPP e, na jurisprudência, a súmula 524 do Supremo. Artigo 18 do CPP e súmula 524 do STF, tá bom? Artigo 18 do CPP, súmula 524 do Supremo. Agora, é importante a gente entender. Primeiro, o artigo 18, se você depois, né, estudando, der uma lida no artigo 18, você vai ver o seguinte: mesmo o inquérito tendo sido arquivado, nada impede que a autoridade policial efetue novas pesquisas. Como assim? Inquérito arquivado, promotor pede arquivamento, juiz defere. Pronto, inquérito arquivado. Legal. O delegado de polícia, se quiser, pode continuar correndo atrás de provas para ver se encontra uma prova nova? Sem dúvida, isso se chama efetuar novas pesquisas. Então, não fiquem com a imagem, às vezes a gente tem essa imagem, né? Inquérito encerrado, o delegado não pode fazer mais nada. Ele seria proibido até de buscar novas provas. Não é verdade. Mesmo o inquérito sendo arquivado, a autoridade policial pode, juridicamente falando, realizar novas pesquisas. Eu digo juridicamente falando porque uma coisa é a lei permitir, outra coisa é o delegado ter tempo para fazer isso. Porque ele já tem um monte de inquérito que ele precisa concluir que está em andamento, então, como é que ele vai ter tempo para envidar esforços em casos que já foram arquivados? Mas não há nenhum empecilho jurídico. A autoridade policial pode realizar novas pesquisas, com certeza. Agora, o ponto-chave aqui é: o que se entende por prova nova, no sentido de ser aquela que autorize o oferecimento da denúncia? O que é essa prova nova que, se surgir, permitirá o oferecimento de denúncia? O STF já cansou de dizer. Prova nova, essa que permite o oferecimento de denúncia, num caso que já foi arquivado, prova nova é a substancialmente inovadora. É só aquela que se revelar substancialmente inovadora. Substancialmente inovadora. E o que seria uma prova substancialmente inovadora? Que é diferente, viu, pessoal? É diferente da prova formalmente nova. Substancialmente inovadora é aquela que supre a carência probatória, é aquela que traz aos autos o elemento que ele tanto carecia, aquilo que ele necessitava. O inquérito arquivado porque não havia indício de autoria. Será substancialmente inovadora a prova nova que trouxer o indício de autoria. O inquérito foi arquivado porque não havia prova da materialidade. Será substancialmente nova ou inovadora a prova que trouxer a materialidade até então não demonstrada. Imagine que se instaure uma investigação para um crime de homicídio, inquérito arquivado, não sabe bem se o homicídio ocorreu, depois encontra o corpo, faz exame de DNA, confirma, não é a vítima mesmo, perfuração no crânio, foi por disparo de arma de fogo, acabou, isso daí é prova substancialmente inovadora. Confirma a materialidade daquela infração, é a confirmação da materialidade do crime, sem dúvida, não é? Vai, vou te fazer uma pergunta, você já deve estar escolado, vamos ver. O inquérito arquivado. Surge uma testemunha presencial até então não inquirida. Será? O inquérito já foi arquivado, surgiu a testemunha presencial. Será ela uma prova substancialmente inovadora ou formalmente nova?
Substancialmente, testemunha presencial, substancialmente inovadora ou formalmente nova? E aí? Depende. Depende do que ela disser, depende das informações que ela trouxer, depende de o quanto esclarecedor vier a ser seu depoimento. Testemunha presencial para dizer exatamente o que todos já haviam dito no caso, às vezes acontece isso, né? O que o MP tem que fazer? Presta atenção nisso. Ó. O inquérito foi arquivado. Chega esse depoimento da testemunha presencial. O inquérito vai ser remetido ao membro do MP. Qual é a comparação que o membro do MP tem que fazer? Ele tem que verificar qual o conteúdo da prova acrescida, o teor dessa prova, comparando com aquilo que já havia sido apurado. Quer dizer, essa é uma prova substancialmente inovadora em relação aos elementos até então colhidos? Se for uma testemunha que nunca foi ouvida, mas aquilo que ela disser, todos já haviam dito, então a gente não pode dizer que essa é uma prova substancialmente inovadora, que é uma pessoa que só repete o que os outros já haviam falado. No máximo, uma prova formalmente nova. E se for formalmente nova, o inquérito deverá permanecer arquivado. Insiste no arquivamento, pronto. Insiste no arquivamento. Essa prova é formalmente nova, não é substancialmente inovadora. Não supre a carência probatória. Ponto. Tranquilo. Ou o MP fala, não, isso aqui é uma prova substancialmente inovadora. Realmente o teor desse depoimento é bombástico, relevante, esclareceu aquelas dúvidas que nós tínhamos até então, trouxe, não tinha nem indício de autoria, agora tem. Aí o MP denuncia. Lógico, o MP denuncia, o juiz vai avaliar se concorda ou não, podendo receber ou rejeitar a denúncia. Mas o fato é, o MP, concluindo que a prova é substancialmente inovadora, oferece a denúncia. Denuncia. Submete ao juiz essa manifestação. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Quanto a o que é uma prova substancialmente inovadora? Certo? Se ficou com dúvida, tuita aí. Vai ter mais um momentozinho aí para a gente responder as dúvidas antes da aula, tá bom? Mas vamos lá, prosseguindo. Ainda sobre o arquivamento do inquérito, pessoal. Aliás, antes, ainda mesmo sobre essa questão do oferecimento de denúncia, não podemos deixar de registrar, hein? Até quando é possível, em virtude da prova substancialmente inovadora, oferecer a denúncia? Isso se dá ad eternum ou há um limite? Evidente que há um limite. A dificuldade só é você dar a resposta completa para estabelecer bem qual é o limite. O que você diria na prova? Qual é o limite? Para a reabertura do caso, com oferecimento de denúncia em decorrência de prova nova. A resposta completa é extinção da punibilidade. Professor, eu lembrei da prescrição, tá certo? Sim, mas incompleto. O limite é a extinção da punibilidade. Esse é o limite completo. Como assim, professor? Pode ser que o crime não esteja prescrito, mas o autor do fato morreu. Extinguiu a punibilidade. Não houve prescrição, extinguiu a punibilidade, porém, pela morte do agente. Pode reabrir o caso? Óbvio que não. Então, o limite é a extinção da punibilidade. Tudo bem, gente? Anotaram aí? Limite de extinção da punibilidade. Agora, o último comentário, uma observação aqui no finalzinho. Ó. Observação. O arquivamento de IP. O arquivamento de IP em crime contra a economia popular ou saúde pública, o arquivamento de IP em crime contra a economia popular ou saúde pública submete-se a reexame necessário. Submete-se a reexame necessário. Olha o fundamento, é artigo 7º da Lei 1521. Submete-se a reexame necessário. Artigo 7º da Lei 1521, de 51. Lei 1521/51. Tudo bem, galera? Tranquilo? Ótimo. Então agora a gente vai para a hipótese que o juiz discorda. Vamos lá, o momento de dar uma olhadinha no Twitter. Rapidinho aí para as dúvidas dos colegas. O Pedro Russo perguntou, professor,
No caso das diligências complementares, o MP faz a requisição por meio do judiciário ou diretamente ao delegado? Pode fazer as duas coisas, Pedro. Tecnicamente, o que o MP costuma fazer é requerer ao juiz o retorno do inquérito à delegacia, para que o delegado realize aquelas diligências. É como se fosse um pedido complexo no sentido de complexo no sentido de ter como destinatária duas pessoas, não é? Ao juiz é um requerimento para que o inquérito retorne à delegacia. Ao delegado é uma requisição para que ele cumpra aquelas diligências. Você percebe? Você tem que conseguir enxergar isso, é um pouco sutil. Ao juiz é o pedido para que o inquérito fisicamente retorne. Mas ao delegado é uma requisição para que cumpra aquelas diligências. É como se, em outras palavras, o MP requisita ao delegado aquelas diligências. Mas para que o delegado saiba que foram requisitadas, o inquérito tem que voltar à delegacia. Então eu peço para o juiz que defira o retorno do inquérito ao distrito policial. Tá bom? Muito bem. O que mais que temos aqui? Priscila Souto, pessoal de Santos ligado, muito obrigado a vocês pelo carinho, Priscila. A Thalita perguntou assim: a oitiva de uma testemunha que já foi ouvida no IP, mas muda o depoimento, caracteriza a prova substancialmente inovadora? Com certeza, Thalita, pode caracterizar. A Thalita perguntou assim: professor, a testemunha já foi ouvida, disse uma coisa, enfim, o que ela disse originariamente não esclarecia nada. O inquérito foi arquivado. Ela volta na delegacia, por exemplo, e diz: olha, doutor, eu vim aqui porque peso na consciência está me perturbando muito e eu sei muito mais do que aquilo que eu falei. Aí ela, que já foi ouvida, dá um depoimento detalhado e agora conta tudo. Isso é prova substancialmente inovadora, como a Thalita imaginou? É uma pessoa que já foi ouvida, só que agora muda o depoimento? Nesse exemplo que eu formulei, sim, né? Uma prova substancialmente inovadora. Lógico que a gente tem que ver com muito cuidado isso, né? A pessoa mudar o depoimento, assim, não é? A gente tem que ver com muita cautela. Mas, a princípio, não há nenhum impedimento pelo fato de ser uma pessoa já ouvida. Não é? Se realmente o segundo depoimento for o retrato da verdade, se a gente puder inferir que é o retrato da verdade, com certeza será uma prova substancialmente inovadora. E a Alice disse que a pergunta que ela formulou caiu na prova de ontem, é isso? Dia 1º? Muito bem. Não, a pergunta sobre até quando pode oferecer denúncia em caso de provas. Essa que a gente falou agora, Alice, caiu ontem, na prova do MP do Rio? Dia 1º ontem mesmo? Yesterday. Uau, que legal, hein? Não falei que essa aula de hoje despenca em magistratura? Falei ou não falei? Nem sabia dessa prova do MP do Rio, hein? Muito bem. Magistratura do Rio. Legal. E a Bruna Menezes fez uma pergunta que foge um pouquinho da nossa matéria, a diferença entre arquivamento do inquérito policial e do inquérito civil. Bom, Bruna, inquérito civil realmente não é uma matéria que nos cabe aqui, né? O que eu poderia dizer para você é o seguinte: o inquérito policial é o delegado que preside e instaura, o inquérito civil é o MP. O inquérito policial é arquivado pelo juiz, o inquérito civil é arquivado pelo MP. Só que tem um detalhe: o arquivamento do inquérito civil só prevalece quando for confirmado pelo Conselho Superior do MP, tá bom? Desculpa não entrar mais em detalhe, Bruna, não é minha matéria, né? Eu sei, tem um professor que sabe muito mais disso do que eu, que é o professor que trata do processo coletivo, direitos difusos coletivos, estuda com você lei de ação civil pública, tá legal? Mas realmente, né, é uma pergunta super pertinente, Bruna, mas permita, né, compreenda aqui a nossa limitação quanto à matéria. Nossa matéria aqui, no instante, é o processo penal, né? Não dá para a gente examinar outros assuntos. Se o juiz discordar, pronto, finalmente, o juiz discorda, entra em cena o 1 milhão de vezes citado artigo 28 do CPP. Muito bem. Por esse artigo 28, como já foi assinalado, o caso é enviado, agora a gente vai detalhar um pouquinho mais, a questão será enviada para o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, é o chefe do MP estadual, viu? Então, esta solução de remessa ao PGJ se dá nos casos que tramitam perante a Justiça Estadual, viu, gente? Justiça Estadual. Agora, quando se tratar de casos que tramitem perante a Justiça Federal e o juiz indeferir aplicando o artigo 28, o caso será enviado à Câmara de Coordenação e Revisão. Câmara de Coordenação e Revisão.
que é um órgão previsto, como já citei, não é, na lei orgânica do MP da União. Então, na Justiça Estadual vai para o PGJ. E aí tem lá a assessoria que faz isso. Na Justiça Federal, para a Câmara de Coordenação e Revisão. A gente fala assessoria, parece que é uma mega equipe, né? Um só assessor faz isso. Tem assessoria para as outras atribuições, né? Tem várias. Assessoria é grande, mas aí tem lá a divisãozinha de funções, né? Bom, aplicou 28, PGJ no âmbito estadual, Câmara de Coordenação e Revisão no âmbito federal. Agora, gente, conhecendo melhor o artigo 28. Pessoal, quais são os encaminhamentos, as soluções que podem ser dadas uma vez aplicado esse artigo 28? Bom, em primeiro lugar, pode ser que o Procurador-Geral de Justiça ou a Câmara de Coordenação e Revisão concordem com o ponto de vista do promotor ou do Procurador da República, né, do membro do MP que atua no caso. E a primeira possibilidade, então, consistirá em insistir no arquivamento. Insistir no arquivamento. E uma vez insistindo-se no arquivamento, o juiz ficará vinculado a essa postura. Insistir no arquivamento. E aí, juiz vinculado, não é? Ah, professor, então aí nada mais pode ser feito? Não, aí entra aquela questão de surgimento de provas novas, né? Se no futuro surgirem, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, o caso poderá ser reaberto, aí o MP oferece denúncia. A segunda possibilidade consiste em oferecer denúncia. Esta possibilidade o PGJ tem, né? A Câmara de Coordenação e Revisão, ela própria, não tem atribuição, não tem possibilidade jurídica de oferecer denúncia. Então, o PGJ oferece denúncia, ele próprio. Ou o PGJ, ou a Câmara de Coordenação e Revisão podem, item 2 e 3, né? Partem da mesma hipótese, designar outro membro do MP para denunciar, para oferecer denúncia. Então, concordou com o ponto de vista do representante do MP que atua no caso, insiste no arquivamento. Concordou com o ponto de vista do juiz, oferece denúncia, faculdade que existe ao PGJ, ou designa-se outro membro do MP para fazê-lo. Tá bom? Notem um detalhe. Isso é importante destacar, sobretudo na hipótese do Procurador-Geral de Justiça. Ele oferece denúncia ou ele designa outro membro do MP que atuará em nome próprio, que atuará em nome do Procurador-Geral, desculpe. Notem, quando o artigo 28 é aplicado, o PGJ se torna o, aspas, promotor natural do caso. Ele se torna o promotor natural do caso. O caso sai da esfera de atribuição do promotor de justiça e passa a incorporar a atribuição do PGJ. O caso agora é do PGJ. Ele é o promotor natural. O artigo 28 torna ou transforma o PGJ em promotor natural. Senhor, mas ele pode oferecer denúncia, ok, aí eu enxergo o PGJ como promotor natural, mas não quando ele designa outro membro do MP para denunciar. Pois enxergue também, porque esse membro do MP designado, ele atuará como longa-manos. Ele atuará, como longa-manos do PGJ. Ele atua por delegação, como longa-manos. Ele fala em nome do PGJ. Tudo bem, é ele que vai assinar as peças, né? A denúncia vai ser assinada por ele mesmo, vai estar lá, promotor de justiça e tal. Mas, juridicamente falando, ele está atuando por delegação. Muito bem. Lógico, pessoal, que quem pode o mais pode o menos, né? No seguinte sentido, o PGJ pode oferecer denúncia
ou requisitar outro membro para fazê-lo, mas também pode, entendendo que o caso não é de arquivamento, mas ainda não está, digamos, instruído suficientemente para denunciar, o PGJ pode, em vez de oferecer denúncia, requisitar diligências complementares. E a mesma coisa no número 3, tá bom? Designar outro membro do MP para oferecer denúncia ou requisitar diligências complementares, que o próprio PGJ já indica, não é? Quais são. Não há menor problema. Oferece denúncia ou requisita diligências complementares. Designa outro membro do MP para denunciar ou requisitar diligências complementares, que o PGJ já indica. O PGJ é que se torna o promotor natural, não é, pessoal? Então, depois de oferecida a denúncia, quem oficiará no caso concreto? É o PGJ, ou o membro do MP que ele designa. Quando houver a designação, até para não ter dúvida, as designações elas são claras no seguinte sentido. Esse membro designado, ele é designado para oferecer denúncia e acompanhar o processo, prosseguir oficiando no processo até a sua conclusão. A designação não se restringe ao ato de denunciar. Ele é designado para denunciar e prosseguir no processo até a sua conclusão, até o seu encerramento. Tá legal? Muito bem, algumas questõezinhas aqui. Deixa eu ver se a gente tem tempo. 1 minuto. Anota então como pergunta. Então, ele é designado para denunciar e acompanhar o processo até o final. Agora, a pergunta é: por que o CPP determina que outro membro seja designado? Outro. Por que outro? Por que o CPP determina que outro membro seja designado? Interrogação. E mais uma pergunta, por gentileza. Por que determina que outro seja designado? E a outra pergunta é: o membro designado pode deixar de oferecer denúncia? O membro designado pode deixar de oferecer denúncia? Será que você sabe a resposta? Para a primeira pergunta tem 2 fundamentos, hein? Você sabe lembrar das 2 razões? Do porquê o membro do MP, porquê o CPP, determina que outro seja designado? Os 2 fundamentos para isso? São 2, sim. São 2. O outro lá, que foi designado, pode deixar de oferecer denúncia? Sim ou não? Por quê? Por quê? Pessoal, tempo esgotado, a gente vai dirimir essas dúvidas no próximo encontro. Terminamos por aqui, então. Muito obrigado aí pelo carinho de todos. Reafirmo aí, muito gentis as mensagens, pelas pertinentes dúvidas. Como sempre, obrigado. A gente procura aqui respondê-las. Um grande abraço a vocês. Até a próxima, gente.